Ele é um dos difusores do método Montessori, um conjunto de teorias e práticas educacionais que surgiu na Itália no século XX e hoje está presente em todo o mundo. Gabriel Salomão é doutorando do Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo. O professor observador, o estímulo dos sentidos e a alta educação são algumas das características do modelo montessoriano. Gabriel Salomão estudou em uma escola com essa metodologia por 12 anos e hoje atua na divulgação do sistema de ensino junto a escolas, famílias e também através da internet. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer receber você aqui para conversar um pouco sobre esse modelo de ensino. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês também. Para mim é uma das coisas mais importantes da vida, divulgar o método Montessori. Gabriel, quais são os princípios, os pilares do método montessoriano? Isso depende de para quem você pergunta. Eu trabalho com 6 pilares. Desde a minha iniciação científica eu encontrei, com a ajuda da Edmara de Lima, que é diretora de uma escola em São Paulo, 6 pilares que eu chamo de autoeducação, o que você mencionou agora há pouco, educação cósmica, educação como ciência, um ambiente preparado, um adulto preparado e uma criança equilibrada. Se você quiser, eu posso explicar brevemente. Fala um pouquinho sobre cada um deles. A autoeducação é a ideia fundamental de que a criança é capaz de aprender sozinha, se ela tiver para isso um ambiente adequado e estímulos adequados. Quer dizer, da mesma maneira que a criança vem ao mundo e ela aprende a falar sozinha, se ela estiver entre humanos que falem, ela também pode aprender matemática, ela também pode aprender a escrever, se para isso ela tiver materiais perto dela que ela manipule e que a ajudem a conquistar cada um dos passos necessários para chegar à escrita, para chegar à matemática. A educação cósmica é a noção de que todos os conhecimentos estão profundamente interconectados, né? E é possível construir um ensino, uma educação pensada para essa interconexão. Hoje o pessoal chama isso de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. A Montessori chamava isso de educação cósmica, que é a nossa possibilidade de ensinar a criança sem compartimentalizar todo o conhecimento que a gente passa para ela. A educação como ciência é o momento em que o professor observa cada uma das suas crianças antes de decidir o que ele vai fazer. Ele não faz um planejamento antes de olhar para os seus alunos. Ele olha para como os alunos trabalham, qual é o nível de concentração daquelas crianças, como elas gostam de aprender. E a partir daí ele estabelece um trabalho voltado para cada uma das crianças pelas quais ele é responsável, individualmente, né? Esse professor que faz tudo isso é o adulto preparado, né? E a família, que respeita essa criança, que procura oferecer a ela liberdade, independência e respeito, também são adultos preparados para a educação infantil. O ambiente preparado é esse que oferece a possibilidade da independência, que permite a liberdade de escolha e a liberdade de repetição, que tem, no caso da escola, materiais adequados e, no caso da casa, uma preparação para a independência. Então você tem que ter coisas baixinhas, coisas acessíveis, né? Isso é um ambiente preparado. E finalmente, a criança equilibrada é o resultado disso. É uma criança que consegue ser feliz, que consegue ser tranquila, que consegue aprender porque existe bem no ambiente do qual ela faz parte. E quais as principais diferenças desse modelo educacional para o da educação convencional, que a gente está acostumado? Todas. Todos esses 6 pilares. A crença de que a criança pode aprender sozinha é algo que está absolutamente ausente da escola tradicional, né? A gente, na escola tradicional, parte muitas vezes do princípio de que se não for o adulto, se não for o professor, aquela criança continuará absolutamente ignorante para sempre, né? No Brasil, a gente tem a sorte de ter o Paulo Freire, por exemplo, que quebra um pouco com essa ideia de que o aluno é um ignorante que precisa ser ensinado pelo professor, ele traz coisas. Mas o potencial de autonomia que a Montessori enxerga na criança, eu acho que é único dela, né? A gente tem algo que é bem conhecido, que são os materiais que a criança manipula, né?
feitos de madeira, de metal, são vários materiais diferentes que envolvem quebra-cabeças, coisas para serem empilhadas, coisas para serem seriadas, pareadas, sequenciadas, né? Que na educação infantil trabalham com a educação dos sentidos e conforme essa criança cresce, vão entrando também conteúdos de história, geografia, ciências, linguagem e tal. Mas a criança manipula esses materiais quanto ela quer, quando ela quer, onde ela quer. Existe uma sequência de apresentação do professor, ele olha para o que a criança está pronta para ser apresentada, mas a criança tem total liberdade para manipular as coisas no tempo dela e conforme a vontade dela. Então, você tem um respeito muito grande pela criança, isso leva a um desenvolvimento de uma profunda concentração e graças a essa profunda concentração é que é possível a gente contar tanto com essa autonomia da criança. Ela é capaz, graças ao seu poder de concentração, de se esforçar autonomamente para aprender. Você falou aí dos materiais. Tem alguns até que foram idealizados pela Maria Montessori, né, que é uma das idealizadoras desse método que carrega o nome dela. Dá alguns exemplos desses materiais. Tá. Eles são voltados para a escola, é importante dizer isso, e não para casa, tá? Esses materiais, um que a gente chama de torre rosa, por exemplo, são 10 cubos cor-de-rosa. O maior deles tem 10 centímetros, o menor tem 1 centímetro cúbico, né? Então isso forma uma torre mesmo. E o trabalho da criança é pegar esses cubos fora de ordem e colocá-los empilhados no chão. Isso é um trabalho que geralmente a criança fica nele por 15 a 25 minutos fazendo, né? Ela faz, aí ela erra, aí ela faz de novo, aí ela erra de novo, aí ela acerta, aí ela repete para ter certeza de que acertou, aí ela repete de novo porque é legal, e ela fica nisso muitas e muitas vezes, né? Esse é um. Como esse, a gente tem a escada marrom, que são vários degraus de tamanhos diferentes, mas eles mudam só em 2 dimensões e não em 3. E as barras vermelhas, que são barras iguais todas, mas que mudam de 10 em 10 centímetros, de 10 centímetros até 1 metro, né? Esses 3 são para educação de dimensões. Aí a gente tem uma caixa de cores, que é uma caixa com várias tabuinhas pequenininhas, de cores diferentes. No caso da primeira caixa de cores, vermelho, azul e amarelo, para uma criança bem pequena. E ela junta as cores que são iguais, as 2 tabuinhas vermelhas, as 2 amarelas, as 2 azuis. Depois, uma segunda caixa tem 12 cores para serem pareadas. E a terceira caixa tem mais de 60 tons de cores para serem organizados do mais claro até o mais escuro, né? A gente tem isso para som, então a criança tem chocalhos que ela vai juntar os iguais e os parecidos, né? Depois ela tem sinos, que ela vai pelas notas musicais também juntar os sinos que são a mesma nota. Aí para alfabetização, a gente tem letras de lixo, que são tabuinhas vermelhas ou azuis, vermelhas para as vogais, azuis para as consoantes, com a letra em lixa. E a criança sente essa letra com os dedos e por isso a gente chama essa educação de educação sensorial, porque a gente parte do físico, do sentido, para o aprendizado da letra. Depois ela compõe palavras com um alfabeto que é móvel, recortado em madeira ou em EVA. E bom, são inúmeros. Inúmeros. E, no caso, quando elas pegam esses materiais, o professor não diz o que elas têm que fazer, elas vão diz. Pela primeira vez ele diz. É aí que entra, é exatamente aí, é nesse pontinho que entra o papel do professor. Ele observa para que é que a criança está pronta e aí ele convida essa criança para uma apresentação. A criança tem a opção de não querer ser apresentada a um material naquele momento. Ela pode virar para o professor e falar, não, agora eu vou regar as plantas. E aí, paciência, você espera mais 20 minutos e aí depois você pergunta para ela de novo, não quero. Bom, então tá, então hoje ela não vai querer uma apresentação, vai ser outro dia. Aí, quando ela aceita, geralmente ela aceita na primeira vez ou na segunda vez, você leva a criança até o material, pega esse material numa prateleira, leva até um tapete ou até uma mesa, mostra para ela como se faz a atividade, guarda de novo, coloca na estante de novo, guarda o tapete se você pegou e diz para a criança, quando você quiser, o material está aqui, você pode usar. Então agora ela conhece, foi formalmente apresentada e pode usar. Às vezes acontece de uma criança mais velha apresentar o material para uma criança mais nova, fora do nosso controle,
E aí ela aprende alguma coisa, às vezes fora de ordem, e tudo bem, não tem problema. Mas existe uma sequência de apresentação. Você falou muito em autonomia, né? E o método tem isso, é focado nisso, na autonomia, no respeito também ao limite de cada indivíduo. E como é possível, eu não sei também, ou segue um cronograma escolar? Se seguir, como é possível seguir esse cronograma, já que a própria criança escolhe o que estudar, né? Na educação infantil, o cronograma é muito mais flexível do que no Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, tá? Na educação infantil existe uma sequência, como eu te falei, mas é muito mais uma sequência do que um cronograma. O que vem depois do quê? O quando, a gente sabe quando vai acontecer, mais ou menos, porque dependendo da idade da criança, ela se interessa por alguns materiais e não por outros. Então a gente sabe, por exemplo, que entre 3 anos e meio e 4 anos e meio, uma criança começa a ser alfabetizada, porque ela se interessa pelas letras. Agora tem 1 ano de intervalo aí para a gente começar esse processo de alfabetização. A criança fica na mesma sala por 3 anos. Então o professor tem realmente uma flexibilidade nesse cronograma. A partir do Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, você tem um cronograma um pouco mais restrito e ele consegue ser cumprido por 2 possibilidades. Tem 2 grandes formas de fazer isso no Brasil, nas escolas montessorianas do Brasil. Uma é você contar histórias para essa criança. A história de como o universo veio a ser, de como a Terra se formou, de como a vida evoluiu na Terra, e histórias menores, do tipo como é que a fotossíntese acontece, como é que é a alimentação das abelhas dentro de uma colmeia, como é que é o formigueiro, como foi a Pangeia, as placas tectônicas. Você conta histórias menores, a criança tem dúvidas, e a partir dessas dúvidas da criança, a gente monta projetos de trabalho para que ela estude aquele tema, né? Isso é o Fundamental 1. O Fundamental 2 e o Ensino Médio hoje no Brasil são bastante feitos por meio de roteiros de pesquisa. Então existe uma sequência de roteiros de pesquisa com vários níveis de aprofundamento possíveis e a criança recebe um roteiro, por exemplo, sobre água. E ela vai, durante aquele mês, pesquisar água. Dentro dessa pesquisa de água tem várias frentes que ela pode explorar e vários tipos de produto final. Uma linha do tempo, um texto, um vídeo, uma apresentação para a turma, né? Que ela vai montar, aí sim entra de novo a autonomia e a ajuda do professor é pequena, né? O professor ajuda pontualmente nesse processo. Mas aí sim você precisa ter um cronograma um pouquinho mais estrito por conta da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação. As salas, né, das escolas montessorianas, pelo menos de crianças, que eu vi, assemelham muito a uma brinquedoteca. Não há fileiras de cadeiras, as crianças ficam livres para pegar os objetos, né, que lhe interessam. Qual o objetivo dessa estrutura? Montessori chamava essa sala, é a sala de 3 a 6 anos, a que você viu, com certeza. Esse jeitinho bonitinho dela, assim. A que tem mais isso é a de 3 a 6. A Montessori chamava essa sala de casa das crianças. E o objetivo está no nome, é que a criança se sinta em casa, né? Então você tem um sofazinho, você tem mesinhas com várias cadeiras, as prateleiras com os materiais. O objetivo é que a criança se sinta muito bem-vinda, que a criança se sinta livre e que os materiais nas estantes se apresentem para ela como opções sedutoras de trabalho, né? Então, nesse espaço, ela tem liberdade para escolher qualquer lugar para trabalhar e o professor consegue ver tudo. Não existe um enfileiramento de cadeiras porque o professor não é o centro da sala. Ninguém é o centro da sala. Cada um tem no seu próprio trabalho o centro da sua atividade. E o professor consegue ver o que está acontecendo nessa sala, pelo menos uma parte grande da sala, e ajudar as crianças conforme cada uma precisa, e não todas de uma vez. Existem escolas públicas no Brasil que adotam esse modelo? Escolas públicas inteiras, não. A gente começa a ter salas. Dentro das escolas, professoras e professores, mais professoras do que professores, eu só conheço um professor, que começam a fazer salas de educação infantil montadas segundo Montessori.
Em alguns casos, essas professoras têm que desmontar a sala no fim do período letivo, assim, ao meio-dia. Desmontar a sala e às 6 horas da manhã montar a sala de novo, porque aquela mesma sala vai ser usada à tarde com outra finalidade. Então, é muito difícil. A gente não tem ainda uma formação pública de Montessori, né? Então, é difícil fazer essa entrada no ensino público. Mas, de uns anos para cá, isso vem começando a acontecer e a minha esperança é que com a internet isso seja facilitado. Porque o professor começa a ter mais acesso à informação em português. Antes a gente não tinha nada sobre isso na internet, gratuitamente, né? E a minha esperança é que isso seja facilitado. A gente, de 2 anos para cá, o curso de formação lá de São Paulo, que é o que eu tenho contato, por exemplo, que é particular, é um curso particular, passou de ter 20 ou 30 inscritos para ter 200 pessoas na fila de espera. Então, a minha esperança é que com esse aumento grande de professores formados, a gente tenha um aumento na escola pública também. É mais caro montar a escola com o modelo montessoriano? Tem mais custos com estrutura, com professores? Mais ou menos. Se você pudesse seguir exatamente o que a Montessori propõe, não. A Montessori propõe 2 professores para 30 crianças, de 3 a 6 anos. A nossa legislação restringe um pouco esse número de crianças, né? Com material e mobília, para você montar uma sala montessoriana, você gasta mais dinheiro do que você gasta para montar uma sala tradicional, mas essa sala também dura mais. A criança aprende a cuidar da sala. Então a sala dura, a quantidade de materiais que você compra, as mesas e as cadeiras, duram 10 anos, duram 15 anos. Enquanto que numa sala tradicional, você tem que trocar as mesas e as cadeiras com muito mais frequência, porque não faz parte da educação o cuidado do ambiente, e você acaba tendo um volume bem grande de material de escola que gira o tempo todo. Papel, tinta, lápis, tal, que se perde, que vai embora. E em Montessori a gente trabalha com esses materiais de madeira, metal e tal, que são muito mais duráveis. Então você tem investimento inicial que sim, é mais alto, mas isso se dissolve bastante ao longo do tempo. Gabriel, quantas escolas que adotam o modelo montessoriano existem no Brasil? E aqui no Nordeste, você tem algum dado? Com o Nordeste você me pegou. Mas no Brasil, a gente tem vinculadas à Organização Montessori do Brasil, se eu não estou enganado, alguma coisa entre 50 e 70 escolas. Eu fiz o levantamento em 2013, eram 54, mas algumas saíram, algumas entraram, eu não sei quanto é que a gente está agora. Agora, as escolas podem optar por se filiar ou não à Organização Montessori do Brasil, e isso não as torna mais ou menos montessorianas. Então, a gente não tem um balanço exato disso, tá? Existe a vontade e o plano de fazer um levantamento, de tentar alcançar essas escolas todas, mas como eu te falei agora há pouco, você tem salas dentro de escolas que são montessorianas. E isso deveria ser contado também. Então é muito difícil eu te dizer um número exato. Se eu tivesse que chutar, eu te diria que a gente tem mais ou menos 100 escolas no Brasil que buscam fazer Montessori. Escolas que fazem com excelência, aí provavelmente seria um número bem reduzido. Quais são os resultados de escolas que adotam o Montessori? Isso vai em 3 direções, tá? Cientificamente, o principal grande ganho de uma escola montessoriana para a criança é que as funções executivas do cérebro dela se desenvolvem melhor. As funções executivas são um grupo de funções no córtex pré-frontal que englobam concentração, memória de curto prazo, capacidade de fazer escolha se baseando em múltiplos fatores, controle do próprio comportamento e habilidade de lidar com regras e exceções. Essas 5 habilidades, ou funções cerebrais, se desenvolvem melhor em crianças que passam por escolas montessorianas. Isso foi um artigo que saiu na revista Science, em 2007, se eu não me engano, que chamava Avaliando a Educação Montessoriana, e trazia esse resultado, cientificamente. Socialmente, você tem crianças mais pacíficas. São crianças que resolvem conflitos procurando soluções verdadeiras e de médio prazo para esses conflitos, mais do que uma vingança, uma revanche, alguma coisa assim, né? E academicamente, a gente tem essas crianças se saindo bem, assim, se saindo com sucesso na escola para onde vão depois, se saindo com sucesso na entrada na universidade, né? E pensando mundialmente, onde já se tem esse tipo de dado levantado,
a gente tem pessoas que saem para diversas áreas de atuação com sucesso. Os fundadores do Google são os ex-montessorianos mais famosos do mundo, né? Também tem o fundador da Amazon, que era de uma escola montessoriana, para falar de grandes empresas. Nas artes, os dois principais expoentes são o Joshua Bell, que é um violinista, e o Gabriel Garcia Marques, que é um autor de literatura, o meu favorito. Não então, sabia. Assim, e ele fala, no caso do Gabriel Garcia Marques, no Viver para Contar, que é a autobiografia dele, ele menciona quando chegou a professora montessoriana na cidadezinha onde ele morava, e que foi maravilhoso, porque ele não conseguia aprender a ler da forma tradicional, porque diziam para ele que M e A era má, e ele não entendia porque que não era M e A, né? E aí com essa professora que ensinava que o M era M, ele entendeu que M mais A era má pelo som. E depois ele veio a escrever que não existe método melhor para despertar a curiosidade da criança pelos segredos da vida e seu amor ou interesse pelos encantos do mundo. Então ele realmente apreciava o fato de ter tido uma educação montessoriana. Atualmente você estuda o discurso da mídia sobre o Montessori. E você me falou que estuda a mídia norte-americana, porque aqui no Brasil pouco se fala. Sim, a gente ainda tem uma entrada bastante limitada na mídia. Eu acho que essa entrevista talvez seja a mais longa que eu já fiz só sobre Montessori, né? Numa televisão universitária. Então, isso é compreensível, né? Na grande mídia, a entrada tem sido pelo quarto montessoriano, que é um detalhe do método aplicado à vida familiar, mas é um detalhe, né? Tem muito mais que isso. E no Brasil a gente realmente tem uma entrada bem pequenininha e só mais recente, na mídia maior, assim. Então, tem bem pouquinho. Lá fora tem mais, talvez também devido ao número de escolas. Nos Estados Unidos são 5.000 escolas. No mundo são 20.000. Então, eles têm uma de cada 4. Aqui no Brasil eu fiz uma perspectiva otimista agora e te falei que talvez a gente tenha 100. Então, talvez também por isso a quantidade de mídia seja um pouco menor. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. Obrigado a vocês, de verdade. É um prazer. E para você que nos acompanhou, essa foi mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa. Muito obrigada e até o próximo programa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.